Olá, mais um podcast no ar! E você que gosta de moda, você que quer saber tudo sobre as tendências, esse podcast é pra você. Os nossos apaixonados de plantão, a gente traz sempre muitas informações. E hoje a nossa convidada, ela é muito especial, gente. Ela sabe assim, de tudo que tá acontecendo lá fora, de tendência de moda. Tô recebendo aqui hoje com muito carinho Simone Heck. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite, adorei. Me conta um pouquinho de você primeiro, para as pessoas que estão nos assistindo aqui pela primeira vez, que estão te conhecendo agora, entender um pouquinho da tua história com a moda, como é que você hoje chegou, né, a ser a Simone, reconhecida dentro dessa questão da tendência de moda. Bom, eu vou dizer que a moda pulsa nas minhas veias desde que eu me conheço por gente, porque eu sou do Sul, Caxias do Sul, e eu iniciei trabalhando na empresa familiar, literalmente varrendo o chão de fábrica. Uhum. E aí depois eu fui passando por outros setores, desde produção, desenvolvimento de produto, até o momento de estar no setor comercial, trabalhando e negociando com grandes players do mercado, que a gente trabalhava muito com PL. Era uma malharia, a gente produzia tricô. Então, isso que eu ia te perguntar, era roupa? Sim, tá. A gente produzia tricô, então, para grandes marcas aqui do Brasil. E isso moldou toda a minha visão do que é um negócio de moda, né? Então, como que a gente faz para aproveitar melhor as tendências? Eu sempre digo que tendência boa é aquela tendência que vende. É claro que eu tive formação teórica também, então me especializei em design estratégico e economia comportamental. Porque como que a gente vai falar de moda sem entender o comportamento, né? Então, eu acho interessante a gente linkar tudo isso para poder entender o porquê dessas tendências estão acontecendo, né? E como que a gente pode aproveitar elas melhores. E a gente até tem uma questão, né, que assim, as pessoas falam, ai, nossa, é tão difícil trabalhar hoje, né, com esse mercado, tem muita concorrência, a coisa tá escassa. Tem muito essa questão do brasileiro ter esse pensamento muito pessimista sobre a economia, sempre, né? Sempre tá ruim, né? Mas sempre foi assim. Não é? Eu faço 35 anos que eu tô no mercado e há 35 anos a gente ouve a mesma coisa. O que muda, às vezes, é o momento. Mas décadas atrás, a gente também tinha uma grande dificuldade, né? Que era, por exemplo, matéria-prima, acesso à matéria-prima, acesso às informações. Então, sempre existiu dificuldades. Mas eu gosto também, sabe, Babi, de entender que é nessas dificuldades que aparecem as oportunidades, né? Aquele empreendedor, aquela empreendedora que se liga e olha isso por outro ponto de vista, com certeza vai sair na frente. E aí você vê, por exemplo, pessoas do mesmo nicho, mesmo ramo, umas assim, vendendo absurdo, a pessoa despontada, a pessoa lá na frente e a outra pessoa ali fazendo aquela mesma coisinha. O que você acha que diferencia uma boa loja para uma loja que fala, ai, nossa, não tô bem das pernas ali? E o que diferencia essa loja que tá lá na frente? Às vezes não é uma loja que tem um grande nome, mas até uma loja menor, mas que tá vendendo, tá crescendo. Qual que é a diferença? O que você acha? Mentalidade? Você acha que é estudo? O que você acha que pode ser? Eu acho que pode ser uma série de fatores, né? Então, eu sempre digo assim que existem 3 pilares super importantes para um negócio de moda dar certo. Eu sempre digo, como eu estive do outro lado da mesa, né? Então a gente sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. Então, eu vejo que planejamento é super importante. Então, planejar para quem que você vai produzir, como você vai produzir, quais são os teus fornecedores, qual é a verba que você tem para tudo isso. Então, o primeiro pilar é um planejamento muito estratégico. O segundo é a execução, porque a gente não adianta ter um planejamento se a gente não coloca ele em prática, né? Então, ter um bom cronograma de desenvolvimento de produto, ter esse alinhamento do time de desenvolvimento, produção e comercial, estar atento ao que está acontecendo no mercado. No planejamento também é importante estar atento à tua identidade de marca.
né? Porque aí depois a gente entra um pouquinho nas tendências para finalizar aqui, que isso também influencia bastante. E a questão, o terceiro pilar é o impacto. A gente precisa amarrar o planejamento com a execução e o impacto que isso vai causar nas pessoas, nos clientes, né? Gerar o desejo. Essa é uma das diferenças que a gente tinha de antigamente, que a gente não tinha redes sociais. Né? E hoje, com todas as redes sociais e com o crescimento do número de marcas e produtos, que a gente tem um mar de marcas e produtos, né? Como que a gente se diferencia? Então, o cliente, primeiro, ele compra o desejo de ter aquela peça, para depois realmente ir até a loja e comprar aquele produto. Então, ter uma boa narrativa, contar a história, né, da coleção, e aí que entram todas a parte das tendências. Né? Estar atento às tendências de moda é super importante. Às vezes, o mercado popular acha que não precisa, né, seguir tendência. Exato. Mas eu digo assim que a tendência, estar de olho nas tendências, não é luxo, é estratégia. Então, quando as pessoas, as marcas, elas sabem o que está por vir, elas conseguem se preparar. Elas conseguem se antecipar, elas conseguem saber o que elas precisam incorporar na coleção, o que precisa, de repente, tirar da coleção, adaptar. E tendência, na realidade, não é sempre tudo que é ousado. A gente vê coisas maravilhosas nas passarelas internacionais, mas que nem sempre funcionam para o nosso mercado brasileiro. Né? Então, saber fazer essas interpretações é super importante. Aí, de repente, vai me perguntar, mas como é que eu faço isso? Né? Foi a partir dessa demanda que eu percebi que existiu na maioria das empresas, como conectar tudo isso, né? Sim. Como conectar essas informações. Às vezes a pessoa tem todo esse estudo, tem essas informações, mas ela não sabe o que eu vou fazer com tudo isso agora. Exatamente. Como que eu conecto tudo isso? Esse é o meu papel hoje. Né? Então, a gente tem a plataforma de pesquisa de tendências. Que é a New Now. Exatamente, a New Now, que é onde que eu trago tudo o que aconteceu nas passarelas, tudo que está acontecendo no varejo internacional, mas eu trago de uma forma prática, né, do que realmente vai funcionar. Então, tem aqueles produtos super conceito e a gente fala, olha, isso aqui é conceito, mas você pode adaptar dessa forma. Então, é muito prático, muito fácil, de fácil entendimento, sabe? É como pegar o que a gente traz na plataforma e colocar em execução. Tenho certeza que vai vender. A gente vê, né, por exemplo, essa questão de tendência. A gente está numa modinha, né, daqueles labubus, que são aqueles bichinhos de colocar em bolsa e tal. E eu tava dando uma olhada sobre esse assunto. E aí, o menino que criou, né, se eu não me engano, é um chinês ou um japonês, ou coreano, é um dos três. Ele tá bilionário. Né? Ele está bilionário. Ele ganhou 22 bilhões de reais com um ursinho. Né? Só que ele criou exatamente isso que você falou, né? Ele criou o desejo. Então, a primeira coisa, ele coloca numa embalagem onde a pessoa não sabe o que ela vai encontrar ali. Então, aquela coisa da curiosidade, do desejo, o que vai vir agora e tal. Claro que a gente sabe que existem algumas tendências que eu acho que tem um pouco de sorte também. Também, né? Também está no momento certo, na hora certa, né? Isso. Mas, assim, tem muita coisa que é estratégica mesmo, que as pessoas planejam, que as pessoas falam, imagina, isso foi sorte. Não, na verdade, foi muito bem pensado. Né? E eu fiquei, assim, realmente de cara com esse menino. Eu falei, gente, 20 e poucos anos, o rapaz, bilionário, vendendo um bichinho de pelúcia. E que é feio ainda, desculpa, tá? Quem gosta, tudo bem. Mas eu acho horrível. Sim. Mas aí é que tá. Quando a gente fala de moda, a gente tá falando de comportamento, né, Babi? Tudo é comportamento. Total, né? Então, quando a gente fala de olhar tendência, claro, a gente está falando de moda, tem que olhar qual é o tecido, qual é a estampa, quais são as cores que serão importantes para a próxima estação. Mas a gente também tem que olhar para outros momentos. A gente precisa olhar o que está acontecendo nas séries, quais são os enredos das séries, as narrativas das séries que estão passando, na novela, quais são os filmes que serão lançados. E aí eu faço uma analogia bem legal, que eu gosto muito.
todo empresário e empresária deveria ser um surfista em alto mar. Como é que um surfista em alto mar fica? Ela fica ali de frente para as ondas que estão surgindo. Pensa que essas ondas são as tendências que estão vindo. Tá? Então, ela está ali se preparando para quando a onda chegar, ela pensar, e essa eu vou surfar ou essa eu vou deixar passar, porque nem toda tendência serve para todo mundo. Sim. Tá? Então, começa por aí. Agora, se o surfista fica de costas para essas ondas, não está nem aí, o que acontece? Vai tomar o maior caldo, como se diz, né? Quando vem a onda mesmo. Então, o empreendedor, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de produto, precisa estar ligado em tudo. É como estar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, não é fácil, Simo. Não é fácil. Mas eu digo assim, a gente não precisa acompanhar a novela todos os dias, mas pelo menos saber o enredo, saber o que está por vir na arte, na música, na gastronomia. Então, tudo isso são inspirações, são insights, né, que aumenta teu repertório e também aumenta a tua criatividade. E o Labubu, eu tenho até um post falando sobre isso, que ele tem muito a ver com essa nostalgia que a gente está querendo vivenciar. As gerações de agora querem viver um pouco do que aconteceu no passado. Então, a gente chama que é uma moda retrô, e ela traz um certo sentimento de conforto emocional, já que a gente vive num mundo de incertezas, né, de excesso de informações. E eu digo assim, o retrô e essa nostalgia toda traz um certo respiro, né? Para um pouquinho, né? Vamos pensar. E aí, trazendo isso para a moda, como é que a gente pensa na moda? Sim. Como que eu vou trazer esse retrô para a moda, ativar essas memórias, né? memória afetiva? Então, a gente traz ícones do passado. Por exemplo, volta a calça jeans cintura baixa, volta as estampas clássicas como o poá, que é super forte para o próximo inverno, por exemplo. Volta modelagens, volta, por exemplo, o mocassim, né, falando de calçados. Só que quando a gente fala desse retorno, a gente também tem que entender que esse retorno do passado ele precisa vir e fazer sentido no presente. Então, nunca vem igual. Sempre vem um pouco repaginado. Ou é um tecido diferente, ou é uma modelagem um pouco diferente, um recorte. Então, a gente pode, sim, olhar para o passado quando a gente está falando de tendência, mas a gente tem que estar ligado no que está no presente. E é isso que a gente sempre traz, né, também na plataforma. O que está acontecendo lá fora agora e o que vai vir aqui para o Brasil como viável comercialmente falando, né? Aqui a gente tá, né, dentro de um comércio mais popular, a gente vê que hoje o Brás, ele segue muitas tendências, né? Mesmo sendo, assim, algumas lojas mais populares, a gente vê, tem um cinto que tá mais dando o que falar. Então, aqui você vai achar. É um estilo, por exemplo, que veio com muita tendência, veio muito forte a tendência borro, né? Com certeza. Aí, aqui no Brás, você só via babados pra todo lado, né? Babado e roupa assim, aquela coisa meio borro chique e tal, enfim. Então, a gente vê que hoje, as pessoas não estão mais dormindo no ponto, né? Elas estão realmente dentro das tendências. O que me preocupa, às vezes, muitas vezes, é que, assim, que hoje as pessoas falam muito, a moda é pra todo mundo, você pode usar o que você quiser e tal. Eu também acho que a gente pode usar o que a gente quiser. Acho que a moda é livre. Mas existem algumas coisas que não ficam tão legais em certas pessoas. E aí? Você, como uma colunista, eu quero te perguntar. Esse é um ponto muito difícil que hoje a gente traz sobre seu corpo, suas regras e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho isso, polemizar um pouquinho aqui, pra te jogar na saia justa. Mas eu quero uma opinião de uma pessoa realmente que é especialista nessa questão de tendência. A moda é realmente livre, você usa o que você quiser? Eu acho que sim. Você acha? Eu acho. Inclusive, vou te trazer um case de uma cliente da plataforma que ela trabalha com moda plus size. E ela me pediu, eu quero tendências exclusivas para plus size. Eu digo assim, tudo que está na plataforma serve para plus size. As tendências
é para todo mundo. O que você vai fazer é adaptar ao teu público. Você vai pegar aquelas tendências, vai adaptar, de repente, tamanhos, modelagens, algum outro tipo de tecido, né, mais confortável, talvez. Mas quando a gente fala de tendências, é para todo mundo. E eu acredito que cada um escolhe o seu estilo, né? Então, e sabe o que fica bem em si ou não. Então, para mim, moda é democrática, a gente pode usar o que quiser. Eu digo assim, eu sou uma fã de tênis, por exemplo, se eu puder, eu até já fui em casamento com vestido longo e tênis. Sério? Que legal! Então faz parte dessa minha identidade, sabe? Eu adoro e então, por isso que eu te disse que talvez as tendências não são para todas as tendências são para todo mundo, porque a gente acaba fazendo um filtro. Para mim, por exemplo, né, que eu amo tênis, por mais que agora venha uma onda de scarpãs e slingbacks como tendência, saltos altíssimos, dificilmente eu vou usar. E aí que a marca precisa entender quem é o seu público para poder escolher melhor as tendências. É muito importante. E eu acho que essa também é uma das diferenças das marcas que fazem mais sucesso daquela que está mais parada. Porque talvez essa que esteja mais parada, ela está querendo abraçar todo mundo. Então, ela não consegue ter uma identidade de marca, ela não consegue, talvez, atingir um público, ela quer atingir todo mundo e acaba não atingindo quase ninguém, né? E aquelas que fazem mais sucesso, talvez elas tenham realmente um norte mais direcionado, sabe? Fazer uma escolha boa do que vai funcionar, do que ela precisa manter, né? Que eu falo manter porque toda marca precisa ter os seus produtos pãozinho quente, né? Que a gente chama. Tem que ter, né? Aquela... eu vendo roupa mais básica, então a camisetinha branca não pode faltar, né? Eu acho que tem que ter isso, né? Tem muita gente que é o que você falou, tem algumas lojas que às vezes eu passo, a pessoa tem um vestido florido com uma peça de moletom. Eu falo, tá, mas qual que é o seu... não, eu vendo pra todo mundo. E aí você vê que geralmente essa pessoa não dá certo. Eu acredito que... Assim, tem que nichar, tem que ter nichar, a sua personalidade ali. Exatamente, é essa que faz a diferença das grandes marcas. As grandes marcas que fazem sucesso, a gente olha... entra numa loja de departamentos, por exemplo, eu não preciso nem olhar a etiqueta. Eu sei que aquelas peças são, por exemplo, dá pra gente citar Pode falar. Pode falar. Por exemplo, é da Farm. Eu identifico de longe, né? Não preciso. Ou é da Boss, ou é da Calvin Klein. Por quê? Porque tem uma identidade, né? Isso não significa, por exemplo, que essas marcas não inserem as tendências da estação, né? Então, eu como estrategista de marca, que já trabalhei para muitas marcas como consultora, a gente trabalha muito a pirâmide de produtos nesse sentido, né? Então, toda marca tem o seu carro-chefe, todas, inclusive marcas de luxo. E olha que eu viajo bastante, então eu digo assim, eu entro e saio da Chanel, por exemplo, no início do ano, aí no final do ano, o ano que vem, tem alguns produtos que sempre estão lá. Os mesmos. Por quê? Porque vende, é aquilo que vai sustentar o caixa. Né? Então, a gente chama que é a base de pirâmide. Aí, depois, a gente tem o meio da pirâmide, que são produtos que aí a gente começa a inserir as tendências que fazem sentido para a marca, né? Que fazem sentido para o público, que são as tendências da estação. Cartela de cores, um determinado tecido, uma estampa, uma modelagem. E aí, depois, a gente tem a cerejinha do bolo, que é o topo da pirâmide, que é aquele produto super conceito e que, independente se é marca premium, atemporal ou popular, precisa ter. Porque esse produto não vai vender, tá, gente? Então, assim, não invista muito nele. Mas é o produto que vai chamar atenção na vitrine, é o produto que vai fazer o cliente entrar na tua loja e vai ajudar a vender os outros da pirâmide. Tá. Então, eu digo, toda coleção tem que ter esse equilíbrio. Um pouquinho de cada para ser uma coleção equilibrada e saudável, falando financeiramente. A gente vê, por exemplo, né, essas lojas de de luxo mesmo, né? Elas sempre têm aquele carro-chefe. Então, por exemplo, a Chanel é a bolsa
básica, preta, da correntaria dourada. Sempre vai ter. Aquilo ali é o desejo de muitas mulheres. Então, é igual você vai ter uma loja, por mais que seja uma coisa pequena, o que você pensa? Eu acho que tem que ter essa estratégia, né? Eu quero vender canecas, mas eu tenho aquela caneca que vai ser a que sempre vai ter, que eu vou criar um desejo. Agora, a partir dessa fala, né, do criar um desejo, como fazer isso? Porque às vezes a gente fala, legal, vou criar um desejo, vou fazer uma caixa especial, vamos não sei o quê. Mas são tantas coisas que a gente precisa hoje, né, elaborar, que nem o cara do Labubu fez a questão dele ser um pacotinho, da pessoa ter essa curiosidade. E aí grandes pessoas começam a usar aquilo. Uhum. E aí aquilo viraliza. Exato. Mas como fazer isso sendo pequeno? Olha, eu acredito que tem algumas maneiras de fazer que não são custosas para a empresa, porque como economista comportamental, a gente aprendeu uma coisa bem interessante, né? Que normalmente as pessoas acham que quando tem um problema para resolver, eu preciso de uma resposta, uma solução grandiosa. Uhum. E às vezes nem é sempre, né? Então, e custa caro para as empresas. Sim. Então, eu posso trabalhar, de repente, uma edição limitada. Né? Eu posso criar uma coleção cápsula e criar uma coleção, bem isso mesmo, só vai ter essas peças. Eu posso criar uma estampa exclusiva, fazer uma collab com alguém que também deu um suporte ali, né, de aval, essa coleção é bacana. Eu posso fazer com um artista local, com alguém diferente de outra área, e aí criar essa edição limitada. Então, são pequenas coisas que não vai custar caro, vai talvez na divulgação, criar o desejo, porque isso também, a questão da escassez, né, a gente chama, é super importante. Criar, talvez, uma campanha com tempo determinado, com prazo determinado. Também, isso quando a gente vê promoções, por exemplo, que eu acho que é o maior erro da maioria das marcas, né? Colocam promoção válida até o dia 5 de julho. E aí, terminou dia 5 de julho, no dia seguinte, foi um sucesso, a gente vai prorrogar mais. Essa é a pior parte. Exatamente, quando a gente está falando de comportamento, né? Se eu quero influenciar o consumidor a comprar até o dia 5, não posso estender. Aí tem alguns clientes que me dizem, Simu, mas eu não vendi o suficiente para pagar os boletos, né? Ok, então cria outra campanha com outro nome, diferente, com um pouquinho... Espera um pouquinho, uns dias ali. Exatamente, mas essa questão da prorrogação, o que faz? O cliente fica desacreditado na tua marca. Não vendeu. Não vendeu. Por isso que tá prorrogando. Exatamente. Porque se tivesse acabado, não tava prorrogando. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Ou quando você vai fazer outra campanha e colocar data, ele vai pensar, nem vou lá. Não vou no dia. Exatamente. Vou vai sempre prorroga. Exatamente, né? Então, são pequenos detalhes que podem realmente influenciar a decisão de compra do consumidor. E a gente... quando você disse assim, de criar o desejo, né? Criar desejo também. A gente tem redes sociais hoje, né? Então, ter uma campanha, uma narrativa bem legal, contando a história da marca. E todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo. Todo mundo. Pode ser começando na garagem de casa. E eu acho bacana. O consumidor hoje ele quer saber o que tem por trás das marcas. Eu acho interessante porque isso também cria um vínculo. Saber exatamente como é feito, como foi feito. Valoriza bastante o produto. Isso é muito legal, né? E eu acho que hoje também as pessoas estão vivendo um momento onde elas querem valorizar aquilo que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, ainda eu acho que essa questão da ostentação, principalmente o brasileiro, existe muito. Eu acho que depois dessa questão também de aparecer bastante MC, essa galera que hoje gosta mesmo de mostrar o que ganhou, e tá tudo bem também, não tem problema nenhum, gente, entendeu? Mas, assim, eu acho que isso acaba influenciando de uma certa forma uma sociedade, uma nova geração com um senso de consumo um pouco perigoso. Você não acha? Acho, porque acabam sobrepondo a outras necessidades, talvez, né? Mas
é uma realidade que talvez a gente não vai conseguir mudar. Porque quanto mais pessoas estão fazendo determinada coisa, estão comprando determinada coisa, a gente acaba fazendo um efeito manada, né? Todo mundo vai atrás. Infelizmente, isso entra em outro mérito, né? Mais de psicologia mesmo. Mas eu acredito que a gente não tem muito o que fazer. A não ser, né? Desculpe, mas como empresária, eu aproveitaria a onda. Boa. Já que o pessoal quer comprar, vamos vender, né? Exatamente. E até teve um tempo desses atrás que um MC comprou uma Ferrari, se eu não me engano, mas comprou de uma pessoa, não foi da própria Ferrari, e a Ferrari quis que ele tirar dele o carro, porque disse, você não conversa com a nossa marca. Sim. O seu estilo não conversa com a nossa marca. A marca, ela tem esse poder de fazer isso? Porque até aí a marca tá lá, compra quem quer, uai. Né? Mais ou menos. Ou não. Isso pra marca, dependendo da marca, isso pode gerar um desconforto. E a marca, ela tem esse poder de poder também falar, não, eu quero que esse cliente compre. Não quero que esse cliente compre. Eu acredito que as marcas de luxo mesmo têm esse poder. Tem esse poder. Tem esse poder. Inclusive colocando barreiras. Como é que as marcas de luxo colocam barreira nessa compra de produto, né? Uma delas é o preço. Talvez uma bolsa da Hermès não custe realmente o que ela custa. Mas a gente sabe que para adquirir uma bolsa Birkin, né, da Hermès, tem que entrar numa fila de espera. E eles avaliam quem realmente pode comprar. Por quê? Porque o consumidor premium de luxo, ele não quer que... Infelizmente, né? Mas ele não quer que as pessoas que não estão no mesmo patamar social usem as mesmas peças, os mesmos produtos. Então, eu acredito... Eu não vou entrar muito nessa polêmica da Ferrari, mas eu acredito que ela pode. Ela pode fazer para preservar a marca dela. Né? Se ela vai conseguir, eu não sei. Aí a gente já não sabe, né? Porque assim, é muito perigoso, né? Eu acho isso também. Como marca, você também impor quem vai comprar e quem não vai. Claro, a gente tá falando aqui de marcas internacionais, né? A gente tá falando de grandes nomes de muito tempo. E talvez as pessoas tenham medo de perderem a marca, perder essa essência, né? Mas eu acredito que assim como a moda é para todas as pessoas, eu acho que todos os produtos são para todas as pessoas. Eu acho que seria um preconceito da marca chegar e falar, não, você... deixa eu ver, sua cara não é muito... Não vou muito com a sua cara, você não pode ter a minha peça. Então, eu acho isso um pouco perigoso, né? Por exemplo, a Hermès, nunca sei como fala. Eu também não sei muito bem. Hermès. É isso, Hermès, enfim. É uma bolsa, por exemplo, que eu não teria, mesmo se eu pudesse. Eu acho extremamente... Desculpa, mas... Ai, meu Deus, será que eu vou ser cancelada? Se eu falar essa palavra? Babaca. Você ter que entrar numa fila para comprar uma bolsa de 80 mil reais e você ainda ser muito mal atendido. Porque eu já conheço amigas e tenho pessoas que realmente é como se você fosse qualquer coisa para a marca. Entendeu? Então, assim, poxa, você tá fazendo um investimento gigante para ter aquele produto. Você tá entrando na fila, né? Então, assim, eu acho que existem coisas e coisas que a gente precisa ponderar. Eu acho que a moda, ela é incrível, mas eu acho que também a gente tem que, sabe, ter esse senso de, tipo, será que isso realmente vai... Tá, eu vou ter a bolsa, e aí? Depois que eu conquistei a bolsa? Tá, e... É que é uma questão de percepção de valores, eu acredito, de cada um, né? Eu também não compraria, não gastaria 80 mil reais numa bolsa. Não gastaria. 10 a gente até gastaria, né, gente? Mas 80... Nem sei se 10, pra te ser bem sincera, porque eu tenho outros valores. Eu prefiro pegar esses 10 mil e investir numa viagem, ou os 80 mil e investir em uma viagem. Que pra mim é muito mais prazeroso... E muito mais, me rende muito mais informação, muito mais insight do que andar com uma bolsa Hermès ou de qualquer outra marca, né? Então, assim, às vezes não é a questão do valor em si, mas é a questão do preço, digamos. Mas é a questão dos valores de cada um, né? E a gente sabe que tem gente que vai lá e compra. Por quê? Porque moda também é status, né? Então, a moda, ela vem não só para trazer...
o vestir, né, o aconchego, aquecer a gente do frio ou do calor, tal. Mas ela vem para trazer status, ela vem para trazer conforto. Da pessoa olhar e falar, nossa, que bolsa É, linda. moda. Nossa, é cara. Assim, eu tenho alguns itens que eu gosto, bem pontuais, assim, que eu trabalhei, aí juntei, fui lá, né? Enfim, quero ter. Então eu vou ter uma bolsa legal, tal, pra quando eu for num lugar, enfim. A gente sabe que tem alguns lugares que a gente, né, infelizmente precisa parecer, né? E é muito chato isso. É muito chato. Eu tinha uma cabeça muito diferente, assim. Eu era uma pessoa que falava, não, preciso ter, porque, se eu for em tal lugar... Hoje eu já tenho essa a experiência, cara, a gente... Não tem nada a ver, tá? Tem tanta gente que tem tanto e é tão vazio de personalidade, é vazio de papo, é vazio de vida, né? A pessoa só tem aquilo, né? Então, eu acho que a moda... ela é além do ter. Exato. Né? A moda, você carrega em você a tua personalidade e isso é muito legal, inspirar. Igual, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu vou lá e eu compro uma coisa falsificada. Não vou julgar, porque eu já usei também, tá, gente? Que eu também sou, né? Fazer o quê, né? Quando a gente às vezes não tem, já usei. Mas assim, hoje eu prefiro comprar uma bolsa que eu puder pagar. É R$50, eu tenho essa bolsa. Olha, bonita, uma bolsa legal. Vou comprar essa do que usar uma coisa que é falsa para parecer ser algo que eu não sou. O que você acha disso? Tô te dando muitas polêmicas, né, Simone? E eu falei pra ela, vai ser um papo super tranquilo. Imagina, mas aqui faz o quê? A moda é polêmica, não tem jeito. A moda é polêmica. Bom, primeiro falando sobre a questão dos falsificados, né? Tá. Eu realmente, assim, eu acho uma lástima que isso aconteça, porque a gente sabe que as marcas, para chegarem até ali, elas percorreram um grande caminho. Nike não nasceu grande, Adidas não nasceu grande, né? Então, infelizmente, a gente vê esses deslizes acontecendo que, na minha opinião, como empresária, como eu já também digo de novo, estive do outro lado e eu sei o quanto isso é custoso para as empresas, é difícil aceitar, né? Sobre a questão de parecer, né? Você perguntou, Sim. né? Eu acho que tá tudo bem, cada um tem a seu... De novo, né? São percepções diferentes. Eu acho que a moda, ela não é a moda, sabe? Eu acho que é o comportamento dos outros que acaba nos influenciando. É isso, exatamente. Sabe? Então, quando a gente vê os outros usando, a gente vê os outros comprando, principalmente pessoas que a gente admira ou que a gente almeja, né, ser ou estar no lugar daquela pessoa, a gente acaba seguindo aqueles passos, mesmo que a gente não sabe que a gente ofenda nossos próprios valores, né? A gente sabe que não está 100% correto, né? Mas tá todo mundo fazendo mesmo, né? Então vamos na onda. Infelizmente isso acontece e isso é uma questão de comportamento humano, que a gente não tem como controlar. Agora a gente está entrando na parte de ciência comportamental, a gente não tem como controlar. Sim. A gente acaba fazendo certas coisas sem mesmo saber o porquê que está fazendo. Então, infelizmente, isso acontece. Eu vivia num ambiente, né? Comecei a conviver com algumas pessoas que tinha poder aquisitivo muito alto, tal. Então, eu me sentia muito assim, nossa, eu sou a pessoa pobre do rolê, vamos dizer assim, né? Desculpa a palavreada assim, meio chucro, mas para as pessoas entenderem. E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma bolsa de luxo, porque às vezes eu vou num lugar e como é que vai ser? Aí é engraçado porque eu acho que tudo é energia, a gente comunica, a gente atrai algumas coisas pra gente. Eu comecei a pensar muito nisso. Aí um dia uma pessoa chegou pra mim, olha, eu vendo umas coisas aqui de primeira linha e tá maravilhosas. Às vezes eu falei, é isso, porque eu não tenho 10, então, mas eu tenho 1000. Então eu vou pegar um de 1000 e tal, e vou andar e ninguém vai saber, porque primeira linha é uma coisa muito bonita e tal. E realmente era uma bolsa da Louis Vuitton, muito bonita e tudo. E eu falei, vou comprar. Aí eu lembro que eu não tinha, foi acho que R$1.300, uma bolsa de primeira linha. Já era um valor muito além. Que hoje você poderia comprar, por exemplo, uma bolsa linda da Schutz, por exemplo, por esse preço. Uma bolsa linda da Arezzo, por esse valor. Com certeza. Uma bolsa de couro de verdade, enfim. Mas até aí, a cabeça, né, de quando a gente é mais jovem, a gente não pensa nisso.
Fui lá, paguei, nossa, no sufoco, aqueles R$ 1.300. Eu lembro que na segunda vez que eu usei a bolsa, o zíper estragou. E aí? E eu falei, meu Deus, eu estava num lugar, no evento, e a bolsa me quebra na frente de todo mundo. E eu passei o maior vexame ali e tal. E aí eu falei, nunca mais eu vou ter algo que eu não posso ter pra parecer ser o que eu não sou. E aí, a partir desse momento, eu falei, se eu não puder ter uma de verdade, eu vou comprar o que eu puder com a qualidade, com a melhor qualidade. Então, eu comecei a entender isso no processo. Mas, assim, eu tive que passar uma vergonha para poder entender. Porque mesmo as pessoas que estavam ao meu redor falando, meu, não faz isso, você vai comprar, não vai dar certo. Isso para mim não tinha, eu tive que viver na pele. E às vezes a gente precisa passar algumas coisas na pele para poder entender. Né? E aí, depois de um tempo, eu falei, tá, eu quero ter isso. Então, o que eu vou fazer? Então, eu tracei um objetivo para chegar naquela bolsa. Fez um planejamento. Fiz um planejamento e consegui a minha tão sonhada bolsa. Linda, maravilhosa. Você vê, a qualidade é outra coisa, é tudo. Mas hoje eu falo, eu prefiro vir aqui no Brás, porque tem coisas lindíssimas, maravilhosas aqui. De qualidade. Hoje, assim, antigamente você tinha que procurar muito para você achar. Gente, hoje você encontra cada coisa que as pessoas olham pra você. Aonde você comprou? Aí você fala, no Brás. A pessoa não acredita. Eu falo, porque a qualidade do que tem aqui hoje, ela é muito maior. E graças a gente, hoje, a tecnologia, a informação, a internet, isso cresceu muito, né? Sim, com certeza. E eu vejo assim que não é porque é um mercado popular que as pessoas precisam olhar com um produto que não tem qualidade. Eu diria assim que provavelmente os fornecedores de tecidos do Brás são os mesmos fornecedores de tecidos de qualquer outra marca. Né? Então, a parte de costura são as mesmas marcas. Uhum. Provavelmente, se terceiriza, são as mesmas facções que fazem com a marca que está lá no shopping, né? Shopping 5 estrelas, vamos dizer, do que está aqui no Brás. Então, é uma questão de saber escolher. Né? A informação, de novo, todo mundo tem. Tem que saber adaptar para o seu público, de repente, para o seu preço, para a sua modelagem, para o seu cliente. Todo mundo, mas produto bom existe. É só realmente a gente olhar e a gente, como consumidor, também saber identificar o que funciona e o que não funciona, né? Porque a gente vê, a matéria-prima é a mesma. É a mesma. Ela só é usada de uma forma diferente e, às vezes, aquele logo foi famoso, ficou famoso. Então, você compra a marca, você não está comprando só a matéria-prima em si. Porque a matéria-prima não existe, é aquilo, é couro, madeira, a gente sabe, vidro, plástico, são os mesmos para todos. Exatamente. Né? Então, acho que a gente precisa entrar nessa consciência também, de que eu quero comprar a marca. Legal, tem que ter mesmo. Tem que todo mundo prosperar, todo mundo ter a do bom e do melhor, eu concordo. Mas nem sempre vai ter esse lugar pra gente. Então, procurar estratégias, né? E até mesmo quem quer abrir o seu próprio negócio. Às vezes a pessoa fala, eu preciso ter muito dinheiro para começar um negócio. E às vezes eu já vi gente que começou com R$300 aqui no Brás, que hoje tem 10 lojas aqui. Então, eu acho que é muito mais sobre como você vai pensar essa estratégia, que é o que você faz, né? Sim, o que você ensina. Exatamente, é o planejamento. Eu quero chegar aonde daqui a 5 anos? Eu quero ter 10 lojas no Brás. Como que eu vou fazer para chegar até lá? De que forma? Então, eu digo assim, o pilar primeiro é o planejamento. Eu tenho R$300, dá para fazer? Dá. Vou começar assim, daí vou render, vai virar 900, e aí vou reinvestindo. Então, o maior problema das maioria das marcas, porque até esqueci de falar, Babi, que durante, acho que foi uns 7 anos, eu fui consultora do Sebrae, lá no Sul. E a gente tinha alguns projetos da indústria e do varejo de moda, onde que eu era consultora responsável. Eu acompanhava essas empresas de perto. Uhum. E o que eu percebia mais nessa questão dessas empresas era que elas trabalhavam tudo no susto, né? Tudo no susto, na correria, eu preciso fazer, eu preciso ir. A gente tem uma falta de mão de obra grande no mercado da moda e a gente sabe que daí o empresário acaba assumindo 18 tarefas, né? Verdade. Ou mais. E não sobra tempo para planejar.
E eu vou te dizer, isso foi uma das coisas que eu aprendi na dor também. Porque na época da empresa familiar, dos meus pais, quando meu pai resolveu se aposentar, ele simplesmente, tá aí pra ti. Eu tinha 18 anos. E eu disse, cara, Nossa, não tinha nem... menina. Tinha recém entrado pra faculdade, né? E aí ele disse, te vira, ele ficou no suporte ali, mas eu não sabia por onde começar, e aí eu fui assim, atropelando tudo no susto também, e chegou no momento que, se eu não parasse, não que a gente iria quebrar, mas a empresa não estava mais lucrando como lucrava antigamente. Por quê? Porque a gente estava fazendo tudo, né, na correria. E aí eu disse assim, não, peraí, Simone, vamos voltar para o planejamento, né? Vamos parar para pensar. E foi nesse momento que a gente mudou toda a estratégia de private label. A gente parou de trabalhar com grandes players, grandes redes, e começamos a trabalhar com os pequenos. Uhum. E que foi ótimo, por quê? Porque a nossa margem aumentou e, mesmo aumentando a margem, a gente diminuiu a produção. Então, a gente produzia menos e ganhava mais. Olha que bacana. Então, foi esse momento de parar para pensar. Então, todo empresária, empreendedora, precisa de um momento para pensar no seu negócio, né? E eu acho que isso é uma das grandes sacadas para quem sai na frente, para quem está aí no mercado mais tempo. Uhum. E não está sempre, né? Patinando, né, fazendo no susto. Não sabe quanto entra, não sabe quanto gasta. Isso é o maior erro, não né? sabe o que vai colocar, de tendências, quer aproveitar tudo. Aí tá vendendo assim, então vou colocar... Né? Exatamente. Aí vive naquela ansiedade, a pessoa workaholic, tem um burnout, aí acabou, a pessoa desiste. Puf, não quero mais. Aí pega trauma daquilo que era talvez a coisa que ela mais seria, né, teria sucesso. Exatamente. Não é que o mercado de moda está saturado. Às vezes as pessoas me dizem, mas o mercado de moda está saturado. Gente, todo o mercado está saturado. O que a gente precisa é de pessoas que tenham essa consciência que moda é um negócio. Não é uma roupa, não é glamour, não é coisa bonita. Gente, moda é um negócio. Então, eu sempre digo assim, às vezes o pessoal de faculdade, recém se forma, me chama no WhatsApp, ou me chama no Instagram lá, eu quero tomar um café contigo, Simo, porque eu quero criar uma marca. Não, peraí, tu quer uma marca ou tu quer um negócio de moda? São duas coisas diferentes. Exatamente, porque um negócio de moda não tem nada de glamour. É... Aqui, ó, né? Ralação. Então, marca tem muito mais a ver com, sei lá, eu quero aparecer, eu quero ter minha marca. Sasha. Que eu posso polêmica. falar. Não. Mas cara, a Sasha, ela fez uma marca... a gente é um entende. nepo baby, Ela é a Sasha, né, gente? Se eu fosse a Sasha... Eu faria a mesma coisa. Você acha que eu estaria aqui? Não. Entendeu? Não vamos falar a verdade. Mas ela fez uma marca... Não, e é linda as coisas dela. Tem um bom gosto incrível, porque tem uma equipe maravilhosa por trás. Sim, mas ali a gente tira tá o nome falando... Sasha. Então, acabou. Ninguém vai comprar. Ou pode comprar, porque comprar, um ou outro acha mas... bonito. Mas exatamente. você entende o peso? É diferente. Claro, agora a sim. gente não é a Sasha Brasil. A gente é a gente. Então a gente tem que fazer o que a gente tem com o melhor que a gente tem. Exatamente. E tem mercado para todo mundo, Tem. gente. Tem mercado para todo mundo. Tem a Sasha tá lá com um nicho dela. A gente tem o pessoal popular no projeto Sebrae. A gente tinha muita gente. Sebrae é maravilhoso. Tinha muita empresa de mercado popular. Uhum. Então, eu tinha um cliente que eu atendia. Ele vendia no camelódromo, lá do Sul. E ele só fazia legging. Cara, faturava. Ele faturava muito. Mas, assim, ele se nichou em um produto. E ele tava... aí é o produto icônico dele, o carro-chefe paga as contas. E ele só mudava, então, conforme a estação. Cartela de cores, a estampa, sabe? E o cara ficou muito bom nisso. Então, tem mercado? Tem. A gente só precisa... tem que trabalhar, tem que saber incorporar as tendências, eu tenho que saber o momento de aproveitar a tendência do momento. Por exemplo, vai ser lançado o filme da Barbie, por exemplo, citando, Nossa, né? esse aí o pessoal pegou o gancho, hein? Mas olha só, aí é que tá.
Se você é o surfista que está em alto mar lá olhando as ondas, que vê o anúncio que o filme da Barbie vai ser lançado em abril de 2026, por exemplo. Poxa, cara, eu já estou me antenando. Eu já estou planejando como é que vai ser essa coleção Barbie para o ano que vem. Essa já foi, né, gente? Já, mas só mas tô só citando aqui, né? Mas eu consigo me planejar. Agora, se o cara não tá ligado, não tá lá olhando as ondas que estão vindo, o que acontece? Vai chegar o lançamento da Barbie, todos os meus vizinhos estão já com a mercadoria ali, e aí que ele vai pensar no que vai produzir. Esquece, Perdeu o time. Qual é a chance de ter estoque parado? Agora a gente vai ter o lançamento do filme O Diabo Veste Prada 2. Então já é um momento em que as pessoas vão olhar pra moda de novo, que as pessoas vão ter o desejo de comprar mais coisas e tal, principalmente as marcas de luxo, né? Aí fica Aí aquela aquela coisa. criatividade você tem que... Exatamente. E esse lançamento do Diabo Veste Prada 2 já está há muito tempo sendo falado. Aí agora a editora-chefe da Vogue, a Anna Wintour, foi demitida. Peraí, o que tem, né? Coincidência? Claro que não, gente. Tudo isso faz parte do marketing de lançamento do livro, pode ter certeza. As marcas, por exemplo, lá fora, o que eu percebo, tá? Elas estão aproveitando muito o gancho de temas de coleções ligadas aos lançamentos de séries. Também. Tá? Netflix, Max. Os doramas. Exatamente. Gente, o que teve de moda que você passa aqui no Brás, Bom Retiro, você vê meinha coreana, restaurante coreano, tudo. Então, assim, por exemplo, quando teve o lançamento da série da Wandinha. Nossa. Gente, o que tinha de vestidinho de tule preto nas vitrines. O Stitch, meu pai amado. Exatamente. Tudo desse bonequinho. Aí agora vai ter, estão prometendo para o Wandinha 2 no segundo semestre. Eu tenho certeza, quando for lançado, vai ter uma vibe voltada para isso. E outros, Yellowstone, uma marca, Free People, fez uma coleção toda voltada com elementos ligados ao Yellowstone. Então, essa é uma dica bem interessante. Quer fazer coleções com edição limitada? Gente, aproveite as séries do momento. Dica de ouro, sim. Nunca tinha parado pra pensar nisso. E pega elementos e cria a tua coleção e ainda coloca inspiração, Yellowstone, sei lá. Vai criando essa narrativa. Legal. Que gera o desejo. Né? Gerar o desejo. Faz um brinde, né? Nossa! Junto que vai com a marca, um chaveiro, né? Exatamente. Um copo, sei lá, uma coisa assim. Aqui no Peg Peg tem os copos muito legais, baratos. Você pode fazer pra colocar junto. Tem tanta coisa, né? É um papo assim, gente, que não teria fim. Porque realmente é muito gostoso da gente falar sobre isso. Mas antes da gente terminar, quero te fazer 2 perguntas. A primeira, fala um pouquinho da sua plataforma pra quem falou, gente, adorei essa mulher, gente, eu também quero. Mas, né, quero ver como é que eu posso, né, acessar essa plataforma pra me ajudar. A plataforma New and Now, então, ela funciona pelo sistema de assinatura. A gente tem 3 planos, trimestral, semestral e anual. A gente traz dentro da plataforma, que é um ambiente exclusivo, tudo muito de forma prática. Então, a gente tem uma galeria de imagens, onde que eu tenho 4 meninas, cool hunters, que a gente chama, que moram na Europa, uma em Londres, uma em Paris, Barcelona e Roma. E semanalmente, a gente tem um cronograma de pesquisa e semanalmente elas passam nas lojas fotografando produto, vitrine, detalhes. Então, a gente às vezes vê um detalhe de um bordado, ela faz foto bem de pertinho e a gente atualiza a galeria de imagens semanalmente. A gente trabalha com feminino, masculino, calçados, moda infantil, moda praia e esportiva, tá? Além disso, a gente tem toda a parte de análise dos desfiles internacionais, que aí a gente faz uma análise dos principais desfiles, onde que a gente daí diz, pode fazer isso, tá? Pode usar essas cores. Então, a gente apresenta as cores que funcionam para o mercado brasileiro, tecidos, principais itens, estampas, elementos de estilo, né? Então, aqui daí na parte de análise de desfiles, a gente tem um material em vídeo, que aí eu apresento, e temos o material em PDF também.
Tá. E aí, a gente também tem o que a gente chama de Fashion Check, que é quando eu viajo final de agosto, para pegar os lançamentos no varejo internacional. Então, a gente já pega inverno. Apesar de a gente já ter falado sobre inverno, a gente faz a confirmação no varejo. Porque nem tudo que foi para a passarela vai para o varejo mais comercial, digo. Então, como que isso foi? E aí eu trago também em formas de vídeo toda essa apresentação. Olha, gente, a gente viu muito vermelho na passarela, mas o vermelho ele veio de uma forma diferente para o varejo. Então, a gente faz essa confirmação. Tá. Então, é uma plataforma que a gente traz toda essa experiência do comercial, a gente traz as tendências, mas elas são colocadas de uma forma assim, ó, que gente pode fazer isso, vai funcionar. Pode colocar lá para vender que vai funcionar. Aí coloca ela lá no cerejinho do bolo, ou coloca ela no meio da pirâmide, é um produto básico, a gente sempre fala isso, falamos sobre tecidos. Ou se a gente vê alguma coisa muito louca, a gente diz, ó, isso aqui é muito louco, tá? Mas você pode adaptar dessa forma. Então, a gente também traz essas informações. Além do que a gente tem um guidebook de fornecedores, né, que tem centenas de fornecedores. Centenas de fornecedores de todas as áreas, desde matéria-prima, etiquetas, sacolas, embalagens ali. Que mais? Ai, eu acho que é isso. Não, só tudo isso, né? Muita coisa. E eu tenho uma surpresa. Para Conte-nos. os ouvintes do Coração do Brás, a gente tem um cupom de desconto especial para assinatura. Eba! Depois eu vou deixar ali o cupom com vocês, que tem um preço super especial. Muito bom. Agora, para fechar o nosso podcast, aquela pergunta que já fiz gente chorar com essa pergunta sem querer. Mas é uma pergunta simples, mas que às vezes a gente não tem essa... Para pensar. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem da Simone quando falassem de você? Ai, meu Deus. Ai, uma pessoa que gosta de empreender na vida. Uma empreendedora. É uma empreendedora. Eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que estou sempre em movimento, né? Então, como eu te falei, trabalhei em chão de fábrica, eu cuidei da empresa por muitos anos, depois eu me lancei na carreira solo como consultora e agora empreendendo na Neonal. Então, eu sou uma pessoa que, ela está sempre em movimento. Essa é a minha... que eu gostaria mesmo. Muito bem, gente. Olha, eu amei conversar com a Simone. Obrigada. Espero que vocês também tenham gostado desse super bate-papo. Sigam a Simone nas redes sociais, ó, simoneb.rec, né? Vai aparecer aqui no GCzinho pra vocês. Quer mandar beijo, agradecer? Obrigada. Fica super à vontade e eu te agradeço. Obrigada, Eu que adorei. agradeço. Obrigada pelo apoio, pelo carinho. Adorei também estar aqui. Muito bem, a gente volta em breve com muito mais podcast aqui no nosso Coração do Brás. Um beijo, até mais.